Nós temos informações novas sobre o caso da aula da natação numa academia na Zona Leste de São Paulo. Terminou, infelizmente, com uma morte, outros alunos foram hospitalizados. Eu tenho muita novidade para contar para você nesse caso que ganhou o coração do Brasil. Está todo mundo desesperado. Depois que a gente descobriu que uma pessoa morreu por causa dos produtos colocados na piscina, muita gente ficou de olho nessa informação para... Não aconteceu mesmo com você, é ou não é? Dessa vez, agora mais cedo, o manobrista que fez a limpeza da piscina falou com a nossa equipe, falou com a imprensa também. Ele disse que só seguiu ordens. Ele já chegou orientado pela advogada, bateu a real. Olha, estou sendo orientado por minha advogada, a única coisa que eu tenho a declarar é que eu sou inocente, o resto vocês perguntem para ela. E nós perguntamos para a advogada dele. Por outro lado, os advogados que iriam fazer a defesa dos sócios da academia abandonaram o caso, isso é muito misterioso. Acontece no mesmo dia em que os donos da academia continuam se recusando a falar o que é que eles colocaram de mistura na piscina. É estranho isso aí, é muito estranho. Será que eles colocaram alguma coisa que não podia e só depois eles descobriram? E eles sabem que se eles confessarem vai ficar pior para eles e por isso eles não querem? De repente eles chegaram para os advogados e bateram a real. Olha, é o seguinte, você tem que me defender, só que eu quero ser inocente e eu tenho que falar que eu usei um negócio aqui que é mortal. Muitos advogados, eles já fizeram isso. Eu não sei se é o caso aqui. Mas já aconteceu muitas vezes do advogado, quando ele olha para o cliente dele, ele diz, olha, dinheiro nenhum do mundo vai pagar o meu trabalho para te defender. E ele pega e sai. Seria o que aconteceu aqui? A gente não sabe. A única coisa que foi informada é que os advogados saíram e que os donos da academia ainda não constituíram novos advogados. A polícia também está esperando que os donos da academia apresentem esses advogados para que eles possam dar os depoimentos deles. 4 pessoas seguem internadas, 4 pessoas. Tem 3 delas que estão na UTI e entre elas o Vinícius, que é o marido da Juliana, que morreu, que perdeu a vida. A reportagem vai contar para você o que saiu agora, direto da delegacia. Aconteceu agora há pouco. Põe no ar. Cercado de policiais civis, o manobrista Severino José da Silva, de 43 anos, chega na delegacia para prestar depoimento. A advogada do funcionário disse que ele trabalhava na academia havia 3 anos e apenas cumpria ordens. Eu sou funcionário da empresa, sigo ordens, meu celular foi apreendido para averiguações e é isso que eu tenho a falar no momento. Condolências à família da vítima e também reforço que nós só vamos nos pronunciar oficialmente após o deslinde das investigações. A polícia já sabe que os produtos usados na limpeza da piscina foram trocados no dia 13 de janeiro por outros mais baratos, porém mais potentes. Todas as embalagens foram levadas para a delegacia para que o manobrista apontasse quais ele utilizou no dia em que os alunos sofreram a intoxicação. Mandava fotos da piscina, foto das medições e um dos sócios da empresa fazia as orientações e dizia, olha, põe uma proporção tal de cloro, a proporção tal de elevador de pH. O delegado ainda está apurando a conduta do manobrista e se ele pode responder por algum crime. Na minha visão, a partir desse momento, eu vejo a situação dele como muito mais confortável. Mas a gente ainda vai checar todas essas informações que ele tá fornecendo para comprovar a veracidade do alegado. É confortável para ele, favorece muito ele, porque ele é uma pessoa leiga que precisa do emprego e que estava agindo de acordo com a instrução do responsável pela empresa. A academia, que funciona na Zona Leste de São Paulo, não tem alvará de funcionamento e as condições da piscina estão sendo analisadas. A falta de ventilação no ambiente pode ter sido um dos fatores que levou à morte de Juliana Baceto, de 27 anos, e à intoxicação do marido dela e de outros alunos da academia. Repare que o local foi higienizado com os alunos dentro da água. 10 minutos depois, alguns deles começaram a passar mal. 2 mulheres precisaram de ajuda para sair da piscina. Juliana Baceto foi a que teve a reação mais grave. Ela se sentou no chão da recepção da academia e foi amparada pelo marido. O quadro dela se agravou. Juliana teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Um adolescente de 14 anos e o marido de Juliana precisaram ser hospitalizados. Vinícius de Oliveira está entubado na UTI. Quanto à sequela, eles não falaram nada. Eles falaram, por enquanto, eles estão tratando do problema da lesão que ele está no pulmão. Ele está num processo evolutivo, a gente está
está rezando muito para que ele saia dessa situação. Aí depois, para frente, a gente vai avaliar o que pode acontecer. O laudo preliminar apontou que a causa da morte de Juliana foi intoxicação pelo excesso de produtos químicos na água, entre eles o cloro. A academia continua interditada e a Prefeitura de São Paulo vai cassar a licença de funcionamento junto à Vigilância Sanitária. Isso porque a polícia investiga possíveis falhas na fiscalização de procedimentos de segurança. Em meio a essa investigação, começou uma onda de protestos. As paredes da academia agora estão assim, pichadas, com pedidos de justiça. Entre as frases mais marcantes, exatamente essa aqui, que aponta a irresponsabilidade como a causa da morte de uma inocente. Uma câmera interna da própria academia flagrou o funcionário preparando o produto para a limpeza da água. Repare que sai um pó branco do balde. O homem que manipula os produtos acumula duas funções. Ele é manobrista e também tratador de piscinas. Percebe-se que nem aquele que estava manipulando tinha EPIs adequados, então ele provavelmente não foi devidamente instruído da forma correta de ser feito esse tipo de tratamento. Quem faz aulas de natação ou usa piscinas com frequência precisa saber que nem sempre a água cristalina ou aparentemente limpa é considerada segura. O excesso de produtos químicos ou a mistura incorreta de substâncias como o cloro pode gerar reações químicas perigosas e até mesmo fatais. A escolha do produto é essencial, um produto que tenha eficiência de desinfecção, mas esteja na forma menos agressiva possível. E quando a gente parte para a mistura de produtos, isso deve ser feito com extrema atenção, porque produtos que aparentemente, isoladamente, são mais inofensivos, quando misturados, eles podem realmente gerar reação química e gases muito tóxicos. A água da piscina dá sinais que servem de alerta. O primeiro deles é a coloração. Se ela estiver esbranquiçada, pode indicar excesso de cloro. Se houver cheiro forte, a situação é ainda mais grave e pode provocar reações imediatas como ardência no nariz, na garganta ou nos olhos. Quando ele entra em contato com a água, então a partir do momento que esse vapor entra em contato com o nosso corpo por inalação, ele entra em contato com a água e ele reage com a água presente no nosso corpo. E aí ele vai produzir o quê? Ácido clorídrico, ácido clorídrico e ácido hipocloroso. Então são compostos que eles vão provocar queimação, ardor no nosso organismo. A defesa dos sócios da academia abandonou o caso nesta segunda-feira. O delegado que investiga a morte de Juliana espera que novos advogados sejam contratados para que os donos do estabelecimento se apresentem para prestar depoimento. Na segunda-feira, essa banca de advogados foi substituída e na segunda-feira à tarde, essa banca de advogados já deixou o caso. Gente, essa coisa está ficando cada vez mais séria, mais grave. Essa coisa de você fazer misturinha para você limpar uma piscina. Inclusive, eu já tinha visto aqui no Balanço Geral, em 2024, estava o Gotinão ainda, foi uma matéria muito bem feita falando dos perigos das misturas para limpeza dentro de casa, que tem gente que vai lá, mistura uma coisa com outra e dentro de casa pode morrer por conta disso. Então, quando você pega produtos químicos e começa a fazer mistura para limpar melhor, você pode, na verdade, colocar a tua vida em risco. E esse problema está tão grande que agora o Ministério Público está entrando nesse caso. Henrique Oliveira, por favor, eu quero as novidades. Exatamente, Passaia. O Ministério Público de São Paulo deu um prazo de 15 dias para que os sócios da academia apresentem a listagem completa de todas as unidades que funcionam aqui em São Paulo, além, é claro, do alvará de funcionamento de cada uma delas e dos nomes dos responsáveis por essas unidades. Além de notificar os sócios da academia, o Ministério Público de São Paulo deu um prazo de 15 dias para que a Vigilância Sanitária apresente os laudos e os alvarás de funcionamento de cada uma das unidades. Quem também foi notificado foi o Corpo de Bombeiros de São Paulo, que deve apresentar cópias do alvará de licenciamento do Corpo de Bombeiros de cada uma das unidades, principalmente dessa aqui,
onde aconteceu a intoxicação da Juliana e de outros alunos que ainda estão internados. É um caso realmente assustador, preocupante e volta e meia, quando a gente está aqui na frente da academia, aparece alguém se queixando desses problemas, dizendo, Passaia, que era uma situação antiga, uma reclamação antiga de muitos pais de alunos, principalmente porque a água da piscina é aquecida. Agora imagina, uma água aquecida que era adicionada cloro. A gente já imagina que uma reação química pode acontecer, já que água quente com cloro de fato não combinam. Então o Ministério Público fez essa solicitação, intimou tanto os sócios da academia quanto o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária. Todos têm um prazo de 15 dias para apresentar as documentações que foram solicitadas, Passaia. Tá bom, Henrique, vamos girar ao vivo. O Dudu Camargo também está nesse caso, só que o Dudu fica na porta da delegacia. E aí, Dudu, os novos advogados da academia não chegaram por aí ainda, né? Os donos ainda não passaram, inclusive eu tenho o nome, vou revelar para o telespectador, mas antes só para salientar, Severino quando falou com a gente, junto, acompanhado da advogada, foi naquela sala ali no alto, no segundo andar dessa delegacia. Depois dessa sala, ele vai e desce uma escada e sai por aquela porta ali, ó. Agora há pouco saiu o Severino acompanhado da advogada por aquela porta, aqui ele pegou um carro e foi embora do local. O depoimento dele foi prestado. Agora se aguarda o Celso Bertoldo Cruz, César Bertoldo Cruz, que também é irmão e seria dono da academia. Além dele, o César Augusto Micheloff Terrazão, segundo os nomes que o delegado nos passou. Vou passar aqui ao meu lado, esse casal fazia a aula de natação há um mês. Nesse sábado era para vocês estarem lá, não é isso? Sim, nós íamos para a aula. Agora, como que é esse sentimento? Porque ele confirmou aquela informação que eu havia passado ontem, Passaia, de que antes dessa última aula, teve uma aula mais cedo dos bebês, de crianças muito pequenininhas que estavam fazendo aula e que poderiam ter sido vítima. A algum momento vocês viram já esse manobrista manuseando esse tipo de material químico naquele balde em algum outro dia que vocês estiveram lá? Não vimos. Foi a primeira vez realmente. Muito menos nunca vi ele mexendo e nem no ambiente interno da piscina, né? Nunca vi. Tava manobrando os carros realmente, inclusive o nosso. Vocês conheciam a Juliana ou alguma das pessoas que chegou a ficar ferida? Não conheci pessoalmente, mas tem alguns conhecidos em comuns que estão bem comovidos pela situação, com certeza. E como fica o sentimento? Porque agora, matrícula agora, nem tem como continuar as aulas, primeiro, pela procedência que a academia tomou, e segundo, porque agora começa o início de um processo de cassação da academia, porque descobriram que nos dados dessa academia, era o último cadastro era de um antigo proprietário, CNPJ lá de 2009, e fora isso não tinha o alvará também de funcionamento essa unidade aqui. É um sentimento de muita tristeza, né? Uma frustração, e a gente fica também inseguro, né? Em confiar em algum outro lugar novamente. Era um lugar que a gente frequentava bastante, com amigos, familiares. Então a gente está bem assustado pela situação e bem comovido, bem triste pelas vítimas e preocupados também, rezando pelas pessoas que estão em estado grave, né, no hospital. Olha, expectativa agora de momento, vou pedir para o nosso câmera mostrar aqui o distrito policial, porque a gente está de olho em todas as portas, estamos com produtores em outras entradas dessa delegacia, justamente na expectativa da chegada dos donos dessa academia, porque agora com o depoimento do piscineiro, realmente a coisa fica complicada para os donos, que deram a ordem para ele executar essa função. Agora, uma outra informação importante para a gente atualizar o telespectador. Juliana, infelizmente, 27 anos, perdeu a vida, mas continua internado. O companheiro dela, Vinícius de Oliveira, de 31 anos, marido da Juliana, ele que tinha dado entrada primeiro no Hospital Santa Helena, em estado grave, depois foi transferido para um outro local. Falamos com os parentes dele agora há pouco, o homem está reagindo bem aos tratamentos, mas a saturação já melhorou. Só que a preocupação é que ele segue entubado, o estado ainda é complicado de saúde, complicado também o estado do Gabriel, de 14 anos, que continua na UTI do Hospital Vila Alpina, Eduardo, que permanece internado também, e a Letícia, de 29 anos, que ainda permanece internada. Tabata, esposa do Eduardo, é a única que recebeu alta, e mais uma vítima caiu no conhecimento da polícia, que é a Letícia, que também estaria dentre as pessoas que sofreram com essa química. Teria usado somente o cloro. A polícia trabalha com a checagem agora do laudo para ver, era só cloro que tinha dentro daquele balde. Os alunos conversaram e falaram que sentiam muito cheiro de cloro durante as aulas. Passaia, com você. Valeu, obrigado, viu? Tem muitas pessoas ligando para cá. Eu consegui contato com uma mulher, ela conversou agora há pouco com o Henrique Oliveira. Vou colocar só o começo, olha o que ela diz da academia, quer ver? Ó. Em
Então, meus filhos já foram alunos dessa academia, tá? Quando a gente vai contratar o serviço, eles afirmam que a água da piscina é tratada com ozônio, tá? No decorrer das aulas, a gente percebia que a água estava muito amarelada. Isso Tá bom, aqui é o seguinte, ela diz que quando você vai lá para a academia, eles dizem que é só ozônio, que não tem cloro, não tem nada. Só que, eu estou resumindo porque o áudio é longo, ela está dizendo que, na verdade, eles percebiam que tinha muito cheiro de cloro, água amarelada, não era bem tratada. E não é a primeira pessoa que procura a gente para falar que a água ali era amarelada, que ela não era bem cuidada. Sabe por quê? Piscineiro que é experiente, que sabe o que está fazendo, sabe disso, né? Quando a pessoa não conhece as misturas corretas, ele não consegue deixar a água clara. Já aconteceu com você? Você chegar num lugar e os caras colocaram um monte de produto, tem muito cheiro de produto, mas a água está meio turva? Então, é porque o cara não sabe o que faz. E aparentemente é o que estava acontecendo aqui.